De volta ao tema em debate, num dia em que falamos da tensão pós-eleitoral no país, concretamente sobre o anúncio dos resultados das eleições de 9 de outubro, que serão possivelmente feitos no dia 23 de dezembro pela Presidente do Conselho Constitucional, onde Venâncio Mondlane, numa das suas lives, disse que esta ficaria encarregue de anunciar a outra fase, a Turbo, a V8. Entretanto, Dércio Alfazema, quando coloquei esta questão, já falávamos aqui desta questão de verdade eleitoral, como também mentira eleitoral, como disse Venâncio Mondlane quando fez este pronunciamento. Afinal de contas, o que seria, a esta altura, todos assumirmos que tivemos ou temos a verdade eleitoral? Irene, cada um sabe em que votou, mas foram cerca de 9 milhões de eleitores que foram votar. Então, esses dados estão na posse dos órgãos eleitorais. Então, tem partido que ganhou, ou candidato que ganhou numa mesa, noutra, etc. Mas depois temos os resultados gerais. Então, esses resultados foram apresentados pela Comissão Nacional de Eleições com algumas ressalvas que reconhece, e eu penso que foi bom esse exercício, de reconhecer que temos aqui resultados, mas que tem, sim, algumas questões que não estão claras. E tudo isso foi entregue ao Conselho Constitucional. Então, a verdade eleitoral vai ser apresentada pelo Conselho Constitucional. Se for a verdade eleitoral, se passar por anular-se as eleições, o Conselho Constitucional fará isso. E já nos demonstrou no passado, quando das eleições autárquicas. Porque se dependermos de cada um quem votou, vai ser uma confusão. Se dependermos de cada um dos candidatos, nós já vimos Venâncio Mondlane, no dia seguinte às eleições, disse que ele venceu. Está a dizer aqui que a verdade eleitoral do Conselho Constitucional pode não ser a mesma verdade eleitoral do Podemos, por exemplo? Pode não ser a mesma do Podemos, pode não ser a mesma da Renamo, da Frelimo, do MDM, em termos de números, porque eles até disseram que estavam a fazer as contagens, não é? Mas um deles ganhou, e é esse que vai ser anunciado pelo Conselho Constitucional. E atenção, Irene, nós estamos a falar de 3 eleições. Eleições provinciais, legislativas e presidenciais. Não é? Então, sobre cada uma dessas eleições, o Conselho Constitucional é a única instituição, neste momento, que tem elementos para poder trazer a verdade eleitoral. Agora, pode-me perguntar, vai fugir muito daquilo que já foi apresentado pela Comissão Nacional de Eleições? A Comissão Nacional de Eleições também fez um trabalho de base, porém reconhece que teve limitações. Agora, será que estas limitações são suficientes para uma alteração significativa dos resultados? Não sei, mas o Conselho Constitucional ainda assim tem que se pronunciar. Ora, Venâncio disse que ganhou, Renamo disse que está em primeiro ou em segundo lugar, MDM diz que tem que anular eleições. Comissão Nacional de Eleições diz que Frelimo ganhou, Chapo ganhou. Então, no final, queremos ouvir a entidade oficial que tem mandato para o efeito. Agora, pode ser que estes resultados a serem anunciados do Conselho Constitucional não sejam 100% o reflexo daquilo que aconteceu no dia da votação ou que aconteceu nas urnas, mas estará muito próximo disso em termos de lisura. Nós sabemos que essas eleições tiveram irregularidades, tiveram várias situações, não é? Mas, ainda assim, o Conselho Constitucional, com base nos elementos que tem, poderá decidir se avança, se não avança. Quem ganhou e quem perdeu. Muito bem. Vítor da Fonseca, voltamos àquela questão. Como é que olha para os pronunciamentos de Venâncio Mondlane quando diz que está tudo agora nas mãos da Presidente do Conselho Constitucional ligado à fase Turbo V8, mais de uma fase das manifestações? Portanto, eu já havia respondido essa questão quando disse que, nos termos da nossa Constituição da República, prevê que quem tem legitimidade para poder outorgar ou publicar os anúncios, os resultados eleitorais é o Conselho Constitucional. O que deve-se imaginar, efetivamente, qualquer indivíduo que não esteja feliz com uma decisão tem o poder de poder submeter o seu recurso, mas nesta senda, a última entidade que se pode ter a competência
o Conselho Constitucional, já não existe nenhuma outra autoridade, pois porque o artigo 240 da Constituição da República prevê que o Conselho Constitucional é um órgão de soberania. Sendo o órgão de soberania, aprecia matérias jurídicas constitucionais. E, apreciando essas matérias, obviamente, o que o Venâncio está a dizer, em outras palavras, remete-nos àquilo que está plasmado nos termos do artigo 51, que é a manifestação que foi decorrendo neste período, que seria certamente, no meu entender, o momento de poder se reivindicar ou fazer alguma situação após a publicação dos resultados, porque já tem legitimidade, aqui está-se a reivindicar. Portanto, é por isso que digo que, neste momento, o que o Venâncio Mondlane provavelmente esteja a dizer, poderia estar ancorado àquilo que após o anúncio a validação dos resultados. Mas deixa-me só criar aqui uma brecha. A questão da validação dos resultados também tem um outro cenário fundamental, que o Conselho Constitucional, tendo essa legitimidade de poder anunciar, o Venâncio Mondlane deveria não ter, as manifestações não terem decorrido neste tempo, e seria um momento oportuno de poder se manifestar em detrimento daquilo que este órgão de soberania está a poder se pronunciar neste momento. Portanto, é nesta perspectiva que eu digo que, mesmo falando sobre a alegação desta fase do turbinado, mas é importante tendo em conta que este momento a competência cabe ao Conselho Constitucional poder publicar. E ademais, há uma situação que há momentos que nós podemos ouvir um acordo ou uma sentença. Se esta sentença vem com as verdades, ela vai nos alimentar, vai nos nutrir, e vamos perceber, havendo, por neste momento não tem mais uma outra saída senão aguentarmos ao próximo pleito eleitoral. Ou seja, neste momento, se a gente perguntasse quem efetivamente ganhou essas eleições, eu não sei, porque não tenho legitimidade para tal, não tenho números apropriados, mas cada candidato, repito, neste momento pode se declarar auto-vencedor em detrimento daquilo que ele viu no momento da sua campanha. Eu não estive na campanha, mas nós fazíamos aqui uma radiografia daquilo que existia na campanha, e eu disse muito bem, lembro aqui, que os dois candidatos que eu dizia que estavam a concorrer eram o Daniel Chapo e o Venâncio Mondlane. Os demais estavam simplesmente a seguir como uma sarça lá e tudo mais a seguir, mas os dois eram candidatos apropriados.